sabe exatamente onde está pisando, pode acabar por colocar sua vida em risco. Então, os 8 corpos d'água mais perigosos do mundo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar. Lago Fervente, Dominica. Na pequena Dominica, que fica em uma região montanhosa do Caribe, está um dos lagos mais perigosos do mundo. Estamos falando do Lago Fervente. Como seu nome indica, as temperaturas por lá podem ser altíssimas e normalmente ultrapassam os 90 graus. A água é aquecida por vapor quente e gases que escapam do interior da Terra. Isso que os cientistas sequer conseguiram medir a temperatura no centro do lago. Se contentam em fazer as medições apenas nas bordas, já que avançar na direção deste corpo d'água pode ser bastante perigoso. Embora, obviamente, nenhum peixe consiga sobreviver nessas águas, o lago abriga algumas formas de vida, como bactérias anaeróbicas, ou seja, que não precisam de oxigênio para se desenvolver. Lago Kivu, Congo e Ruanda. Localizado na fronteira entre o Congo e Ruanda, na África, esse lago ficou conhecido por ter sido o local onde milhares de vítimas do genocídio de Ruanda foram jogadas em 1994. Mas o Kivu também é assustador por outros motivos. Trata-se de um lago com 485 metros de profundidade. E como se isso já não fosse bastante, estamos falando de um lago localizado logo acima de uma área de alta atividade vulcânica. Isso se traduz em uma área de 250 quilômetros cúbicos de dióxido de carbono e 65 de metano. Se um dia a nuvem de gás escapar, milhões de pessoas correrão perigo. Em 1984, uma nuvem de gás se libertou do lago Monon, nos Camarões, e asfixiou até a morte 37 pessoas que viviam nas suas redondezas. O pior foi o que aconteceu 2 anos depois, no vizinho Lago Nyos, quando um desastre natural semelhante matou quase 1.800 aldeões e cerca de 3.000 animais, devido a uma nuvem de 80 milhões de metros cúbicos de gás carbônico que escapou das suas águas profundas. Hoje, toda a atividade do Lago Kivu é constantemente monitorada, o que pode evitar uma tragédia. Rio Citarum, Indonésia. Ao contrário da maioria dos outros lagos e rios desse vídeo, o rio Citarum, na Indonésia, não é perigoso por causas naturais, e sim por fatores que envolvem a presença do ser humano. Sendo mais específico, o problema com esse rio é o lixo, produzido principalmente pelas mais de 200 indústrias têxteis que disputam espaço nos arredores. Com milhões de pessoas vivendo nas redondezas, muitas tratando o rio como se fosse uma lixeira gigante, a situação é cada dia pior. E o lugar é um dos mais poluídos do mundo. Lago Karachay, Rússia. O Lago Karachay também está na lista dos lagos mais poluídos e perigosos do mundo. Mas por outro motivo. Resíduos radioativos de Mayak, uma das fábricas nucleares mais famosas da Rússia, foram despejados continuamente no ar. A situação ficou ainda mais grave por conta do acidente de Chernobyl, que despejou mais uma grande quantidade de lixo radioativo na água. Por conta de toda essa poluição, a população que vive nos arredores sofre constantemente com o medo de desenvolver doenças como o câncer.
Lagoa Azul, Inglaterra. Essa lagoa se formou a partir do abandono de uma pedreira em Derbyshire. Após o desuso, a área acabou inundando e se transformando em uma pequena lagoa. Infelizmente, apesar de ser um ponto bastante bonito, dar um mergulho na Lagoa Azul pode ser fatal. Para início de conversa, suas águas são tão tóxicas quanto a amônia, com um assustador pH de 11,3. Isso já é suficiente para causar infecções fúngicas, irritações na pele e complicações estomacais. Mas não é só isso. Com o passar do tempo, a lagoa também acabou se tornando uma espécie de depósito para os restos de peças automotivas, criando um cenário ainda mais tóxico. Não podemos deixar de citar também que frequentemente são encontrados animais mortos e excrementos nas bordas da lagoa, o que não contribui em nada para a segurança dela. Poço de Jacó, Estados Unidos. O Poço de Jacó é bastante conhecido pelos mergulhadores profissionais e pela maioria deles é considerado o ponto de mergulho mais perigoso do mundo e também um dos mais belos. O local é dividido em câmaras, com a primeira localizada a 9 metros da superfície da água e a segunda a 24 metros. A partir da segunda câmara, é fácil se perder e cair em armadilhas que podem acabar por enganar o mergulhador, deixando-o preso para sempre. No total, é possível mergulhar a uma profundidade de 40 metros no Poço de Jacó, mas para isso é necessário muita técnica e experiência dentro desse esporte. Definitivamente, não é algo que você deve tentar caso não saiba o que está fazendo. Mesmo perigoso, a beleza do Poço de Jacó é simplesmente incontestável. Lago Natron, Tanzânia. O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lagos mais serenos da África, mas também um dos mais perigosos. A água alcalina no Lago Natron tem um pH tão alto quanto 10,5 e é tão cáustica que pode queimar a pele e os olhos de animais que não estão adaptados a ela. A alcalinidade da água vem do carbonato de sódio e outros minerais que fluem para o lago a partir das colinas circundantes. E os depósitos de carbonato de sódio que já foram usados na mumificação egípcia também atuam como um tipo fantástico de conservante para aqueles animais que morrem nas águas do Lago Natron. Apesar de alguns relatos equivocados, os animais não viram pedra e morrem depois de entrar em contato com a água do lago. Essas imagens foram feitas pelo fotógrafo Nick Brandt, que descobriu os restos de flamingos e outros animais com elevados depósitos calcários de carbonato de sódio. Então, ele pegou as criaturas e as posicionou de forma estratégica para tirar essas fotos incríveis. Rio Potomac, Estados Unidos. Próximo da capital norte-americana, Washington, repousa o Rio Potomac, que é muito procurado por amantes de atividades aquáticas como a pescaria, caiaque, remo e até mesmo a escalada, já que ao redor do rio há alguns pontos interessantes para escalar. No entanto, as águas que parecem calmas em um primeiro momento podem ser muito traiçoeiras, com correntes subaquáticas se formando mesmo nos pontos mais calmos do rio. É fácil acabar se envolvendo em acidentes por lá e, dependendo das circunstâncias, pode ser bem difícil controlar a situação e voltar para a superfície. Portanto, esse é um rio que você definitivamente não pode subestimar, por mais experiente que seja. E você, gostou de aprender
próxima!